finalmente acordo de paz entre Israel e os árabes. Eu fiz essas 4 imagens juntas aqui para a gente ter melhor entendimento sobre o que eu vou estar falando aqui agora. O Trump, conseguiu isso aí, ó. Israel e Hamas, não vou falar certas coisas, tentar evitar. Negociam no Egito um acordo de paz. Plano apoiado pelos Estados Unidos. Prevê cessar-fogo imediato. Libertação de reféns e criação de governo temporário em Gaza, que seria o Trump sendo governador de Gaza. Depois ele entregaria esse poder, mas era só para administrar. Vamos prosseguir. Mas impasses persistem sobre desarmamento e retirada de tropas israelenses. Vou comentar sobre isso, mas vamos prosseguir aqui para essa primeira imagem aqui de cima, depois a imagem de baixo e do versículo. A origem dos conflitos entre árabes e judeus. Isaac e Ismael. Você vê aqui Isaac com Sara e Ismael, que é a Agar, que é a escrava egípcia, que Sara concedeu para Abraão ter relações, onde gerou Ismael, que deu origem ao povo árabe de hoje, que a gente conhece como Palestina, Emirados Árabes e até esses do Hamas, que não vou falar do jeito certo para não ter problema com a plataforma. Aqui em cima você vê 2 irmãos, Isaac e Ismael, como está aqui nessa foto. O irmão mais novo seria, a Bíblia profeticamente disse, o maior servirá ao menor. O maior era Ismael, que já era mais velho, e Isaac era o menor, que nasceu da Sara, e Ismael da escrava. Todos já sabem que Deus havia feito uma promessa que Sara gerou, aos 100 anos, só que com pressa da promessa, ela tomou um rumo diferente, fez um caminho fora da presença de Deus e concedeu Sara, concedendo a escrava para ter relações com Abraão, que gerou Ismael e que gerou até hoje os conflitos que a gente vê aí do povo árabe contra o povo de Israel. Irmãos, tudo é baseado nisso. Ah, mas tem os Estados Unidos, a maior potência mundial, mas por que o Trump está empenhado nisso? Ah, mas tem a outra potência que é a Rússia. Sim, mas a Rússia está localizada no lado norte, as bandas do norte, como diz a profecia de Ezequiel, que a panela fervente viria às bandas do norte pelo rio Eufrates, que estaria seco, que isso é profético, e agora ele está se secando, já está quase 100% seco, coisa que não acontecia nunca, Em 6.000 anos isso não aconteceu, mas aconteceu agora. E estamos encabeçando aí para os finais dos tempos. Mas eu queria estar puxando essa terceira foto aqui. Lá em cima você vê Isaac e Ismael, irmãos, que gerou o que acontece até os tempos de hoje. E embaixo eu fiz uma montagem aqui só com as letras, mas eu arrumei essa foto na internet. O domo da rocha à esquerda, representando Ismael, aqui ó, o domo da rocha aqui. E aqui do lado direito, o templo de Salomão, o templo de Israel, que seria possivelmente o terceiro templo sendo construído, um do lado do outro, aqui. E o Rodrigo Silva, que é um grande arqueólogo, posso não concordar com ele em certas partes da teologia dele, mas eu reconheço como um grande teólogo. A Bíblia nos diz também que a gente tem que lançar fora, reter o que é bom e lançar fora aquilo que você, no teu ponto de vista, acha que não é certo. Cada um tem o seu direito de interpretar a Bíblia do jeito que acha que é certo. Isso tem que se respeitar. Só que a Bíblia, ela dá pauta, ela dá base para as 3 teses. Estou falando das 3 religiões. Estou falando do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo, do pós-tribulacionismo, que é uma coisa básica, é independente se ele vir antes, no meio ou depois, tá? O problema é que você vai sofrer um pouco mais. Isso é um grande problema pra gente. Só que a gente não pode se isentar também do que a igreja sofreu. A igreja primitiva sofreu
sendo que a gente é os bonitos, não pode sofrer. Eu oro, porque eu sempre fui da Assembleia de Deus e eu oro para que a gente seja arrebatado antes. Só que eu interpreto que tem muito mais peso teológico para que a gente seja arrebatado no meio. Aqui são 7 anos, no meio, 3 anos e meio. Eu não estou dizendo nem no final, nem no meio dos 3 anos e meio finais. Eu estou dizendo no meio. Porque há um arrebatamento bíblico, isso é lógico. A vinda, todo olho verá, isso é no final dos 7 anos. No início, antes de começar os 3 anos e meio, eu acho que tem menos embasamento bíblico. Mas tem base também. Eu respeito isso. Mas vamos para isso aqui. Se o terceiro templo pode ser construído pegando a parte do pátio do Domo da Rocha. Só que aqui as fotos estão invertidas. Seria assim, ó, mais ou menos assim. Se estivesse tendo um ângulo melhor de visão. Seria ao contrário. Mas dá para entender assim. Na parte do pátio do Domo da Rocha, estaria praticamente sendo reconstruído o terceiro templo e não afetaria a existência do Domo da Rocha. Isso aí o próprio Rodrigo Silva falou. Rodrigo Silva, que vive lá, né, fazendo as suas palestras, ele já interpretou isso daqui. E essa imagem eu achei, porque teve outras pessoas interpretando também. Mas o ponto crucial que eu quero abordar nesse vídeo é sobre esse versículo que está aqui, em Daniel 9, que diz assim: e ele firmará, 9:27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que seriam os 7 anos proféticos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das... Passou um caminhão aqui. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Presta atenção. Ele firmará um concerto, é uma pessoa. Sobre a asa das abominações, é que em meio às abominações, virá o assolador. E isso até a consumação é o que está determinado será derramado sobre o assolador. Repetiu o assolador aqui embaixo e em cima também está escrito, virá o assolador. Determinado será derramado sobre o assolador. Esse aqui, o assolador, é o anti-Messias. Então, ele vai fazer um acordo para que haja o sacrifício, oferta de manjares ao Senhor, e tudo seja restabelecido depois da diáspora, que foi 70 depois de Cristo. Que depois eles foram lá para os bigodinhos lá na Alemanha, que houve aquele problema lá nas câmaras de gás. Foram 6 milhões que foram afetados com aquilo. E aí eles foram para outros países, inclusive o Brasil, e depois do Brasil foram para New York, a nova Arca, ou New York hoje, estabelecendo a ONU, a OTAN, porque eles têm a prosperidade. Todo povo que tem prosperidade, ele domina a nação, e é o que acontecia com os hebreus. Ele tem a prosperidade através do Deus de Abraão, que chegou a prosperidade para Abraão e se estendeu para o povo judeu, fazendo com que, tendo poder bélico, poder de dominar nações através da OTAN, fizesse assim, ó: ei, vocês vão devolver nós americanos. Não somos judeus, nós somos americanos. Nós queremos e exigimos que vocês devolvam para, isso aqui foi em 1948, devolvam o país de um povo chamado Israel. Devolve para eles. Aí teve ali a interferência também, teve até a presença do Oswaldo Aranha, que era brasileiro. E ali houve o tratado em 1948 e a devolução da terra. Só que o espaço para reconstruir o terceiro templo, no lugar tem esse templinho aqui, esse templo Domo da Rocha. Só que eles precisam reconstruir com o apoio e a aceitação desse povo aqui, ismaelita, que ficou lá depois da diáspora.